Bom dia. Minha blusa tá curta, fica uma frestinha só pra congelar. Bom dia, pessoal. Todo mundo de pé, me conta. Já estão no escritório, estão em casa, estão na lida com criança. Eu já deixei as crianças tudo atrasadas hoje. Hoje atrasou tudo. Aqueles dias que eu já saio, eu já saio berrando com tudo quanto é criança. Bom dia, pessoal. Que bom que vocês estão aqui. Vamos falar um pouquinho do mercado imobiliário, né? Vamos falar um pouquinho da nossa profissão, vamos falar um pouquinho dos nossos desafios. Sabe que por alguns anos fiquei só como treinadora, obviamente, né? Coordenando a agência. E agora eu tô voltando nas atividades da corretagem, até porque nunca ninguém falou, mas às vezes dá uma sensação assim, é fácil você falar, façam, e não tá na nossa pele. Então é importante eu estar nessa atividade até para poder compartilhar com vocês os desafios e entender, imagino eu, que apesar das nossas diferenças aí, cada um tem um estilo de vida, né? Cada um tem seus problemas, cada um tem a sua vida acontecendo enquanto o nosso trabalho está acontecendo. Mas dentro do trabalho eu acredito que os desafios são muito parecidos. E eu acho importante a gente comentar sobre isso, porque apesar do mercado ele ser muito... ele está toda hora mudando, né? Ele está sempre em movimento, ele está sempre se atualizando, o mercado imobiliário. Às vezes, o que era o perfil do imóvel que a sociedade estava querendo, de repente muda. A gente pode falar da própria da própria pandemia, que estava numa velocidade, o mercado imobiliário estava com alguns valores mudando, um perfil de imóvel sendo muito mais procurado. Que sabe que eu reparei, por exemplo, em Curitiba, o perfil do imóvel que estava sendo procurado. Joy, daí você deu para mim um copinho de água quentinha, tá? Porque tomar água fria nesse frio não rola, gente. Obrigada. O que eu percebi é assim, na pandemia, em Curitiba, um perfil muito grande procurado eram as casas em condomínio. O que faz bastante sentido, porque como a gente começou a ficar mais em casa, né, preso em casa, talvez as pessoas que moravam em apartamentos estavam se sentindo claustrofóbicas. Obrigada. Ou seja, começaram a procurar casas em condomínio. O que eu percebi agora, uma grande quantidade, obviamente quem constrói começou a perceber essa demanda e por que não começar a construir. Só que olha como as demandas vão mudando muito rápido. A gente tá falando aí que a gente saiu da pandemia faz maus 2 anos, né? Então, o que eu já percebo que tem aí agora uma oferta muito maior do que a demanda. Não chamaria também de muito maior do que a demanda, porque as pessoas vão construindo o que elas acham na cabeça, o que vem na cabeça delas, construíram, e nem sempre o mercado absorve.
Então é importante a gente dar uma olhada em como é que está o nosso mercado, do que simplesmente sair igual um trator, na ânsia de captar imóveis, na ânsia de vender imóveis, é prestar atenção em como está o mercado. Existem poucos players no mercado imobiliário que eu conheço, tá? Talvez eu esteja desatualizada. Até peço para quem souber compartilhar comigo de pessoas que realmente estudam as tendências e o que está acontecendo no mercado. Porque o que eu percebo não é porque a gente é corretor, e muitas vezes na lida de ser corretor e no teu dia a dia, não prestar atenção nas tendências do mercado. Isso é muito importante. Faço aqui uma pequena provocação. Faz quantos dias que você não lê alguma pesquisa, alguma notícia sobre o mercado imobiliário? Eu vou falar de mim. Fazia mais de uns 10 dias. Então, assim, é importante a gente estar atualizado, buscar informações para que porque isso te ajuda a se manter informado. Pensa aqui comigo, gente. Um grande profissional, claro, que o profissional que ele está vendendo, principalmente quando ele já tem um nicho muito bem estabelecido, ele acaba percebendo automaticamente algumas demandas, o que está acontecendo, começa a perceber muito como que está o comportamento do comprador, como é que está o comportamento do vendedor. Isso é importante, mas fundamental também é nós buscarmos informações para estarmos sempre atualizados, porque essas informações são o que nós precisamos carregar para manter também o nosso cliente informado, para manter também o nosso cliente atualizado, porque isso influencia diretamente, né? Ele ter conhecimento também influencia diretamente as decisões que ele vai tomar, né? As decisões que ele vai tomar sobre o imóvel dele. Eu sei que, como corretor de imóvel, você não é obrigado a ser um consultor financeiro ou um consultor de investimentos, mas é importante também que você entenda como é que está o mercado financeiro, porque muitos construtores, a decisão de construir mais ou não também é influenciada por como está o mercado. A decisão de eu alugar ou vender, ela é muito importante para o proprietário, o proprietário também entender como que está o mercado financeiro, como está o mercado de investimentos, porque o imóvel é simplesmente a consolidação, vamos dizer assim, não é essa palavra que eu queria usar, mas é o dinheiro dele investido ali. E às vezes o que acontece é que o corretor está tão preocupado em tirar fotos e anunciar e vamos para o próximo, que não presta atenção em que informação é relevante trazer para cada perfil de cliente para que ele tome a melhor decisão. Ontem eu conversei com um construtor, ainda falando de consequências daquele estudo de mercado que eu estava fazendo num bairro aqui de Curitiba, que é o bairro onde eu moro. Ricardo, discordo um pouco, tá? Discordo. Claro que comprar uma casa é a realização de sonho de muita gente, mas esqueça um sonho, esqueça essa romantização que fazem tanto. É dinheiro, é dinheiro. É o dinheiro no bolso do teu cliente, a realização de um sonho. Claro que todo mundo quer comprar uma casa, mas não romantiza muito não. Estamos falando de dinheiro, de alugar ou não alugar, vender ou não vender, é dinheiro no bolso. O quanto que será se seu cliente não vender agora e vender daqui 1 ano, 2 anos, o que isso significa no bolso dele, né?
Então, ainda sobre o estudo que eu estava falando, num bairro aqui de Curitiba, que é Santa Felicidade, é um bairro gastronômico de Curitiba. Para quem conhece um pouquinho de Curitiba, é onde fica o restaurante Madalosso, que é o maior restaurante da América Latina. Então, é um bairro bem residencial, pouquíssimos prédios, e os prédios que tem, se eu não me engano, vão até 6 andares. Então, basicamente, são casas, né? É um bairro de 95% casa. E uma grande porcentagem disso também casas em condomínio. Então, eu estava fazendo esse estudo de casas de condomínio e acabei cruzando com uma casa que vi divulgada por inúmeras imobiliárias, inúmeras. E obviamente que eu dei os meus pulinhos, mexi os meus pauzinhos e encontrei quem é o construtor dessa casa. E eu liguei para ele ontem. Muito simpático, por sinal, claro, o nome dele era Ângelo. Mas eu consegui o telefone dele ontem, conversei com ele e ele falou: pois é, Ângela, eu estou extremamente decepcionado. Você não sabe a quantidade de corretor que passou por lá e falou e tirou foto e disse que ia fazer e acontecer, que ia vender e não sei o quê. E a minha casa está à venda há mais de 1 ano. Ele não mora lá, tá? É um construtor, ou seja, porque quando a pessoa ainda está morando, ela tá usufruindo daquele bem. Agora, quando tá vazio, ela não tá. Então, é só dinheiro saindo mesmo, porque também, por mais que não more, existe uma manutenção. E ele falou: então, Ângela, eu nem posso encontrar com você essa semana, porque eu tô numa correria, eu estou mobiliando essa casa porque eu aluguei. Porque passou mais de 1 ano, não vendeu e eu aluguei. E eu fico pensando, a única coisa, eu não posso dizer o que tudo que todos os corretores que passaram por ele falaram, mas uma coisa eu garanto para vocês, independente, né, porque assim, nem tudo que a gente fala pro proprietário, ele vai absorver e ele vai concordar. Mas será que alguém chegou para dizer para ele, falou: o mercado não está absorvendo esse valor, não. Se você quiser vender dentro desse valor, você vai ter que esperar. E a gente não sabe quanto tempo, não tem como precisar isso. Então, falta muita informação durante o processo de venda. Não é só colocar a venda, gente. É você realmente ajudar o proprietário com informações do mercado imobiliário para ele tomar a melhor decisão. E agora ele tomou a decisão de alugar. Se foi a melhor, se não foi a melhor, bom, ele tem o imóvel dele, ele vai alugar, vai ter uma rentabilidade. Mas assim, ficou mais de 1 ano, se bobear 2, aguardando... Ai, obrigada, Joy. Frio. Aguardando as coisas acontecerem com promessas de milhares de corretores. Se nós não estamos dispostos a estudar o mercado, a estudar primeiro, a realmente fazer ações para a venda do imóvel e começar a nutrir o seu proprietário de informação sobre o que você fez e que resultado teve. Eu não tenho como prometer que eu vou vender para o proprietário. Claro que é muito fácil eu prometer que vou vender. Se assim a gente pega um imóvel aí que o mercado está pagando em torno de 600, 700 mil reais, eu anunciar por 400 está vendido. Não é isso que nós queremos. Mas é entender e refinar o que o mercado está falando para ajudar o proprietário a, às vezes, corrigir a rota dentro desse processo de venda. Aqui o Ricardo tá colaborando com a gente. Claro que uma precificação correta faz com que a venda seja realizada em um menor espaço de tempo. E com isso a satisfação do cliente é enorme. Óbvio, esse é o objetivo. O objetivo não é uma corrida para demorar, né? E a precificação correta. E nem sempre a precificação... A gente não tem bola de cristal. Por melhor que você seja, a gente tem uma noção do intervalo de valor do imóvel
comparado com a demanda que existe, né? Mas eu estava até comentando, eu acho que ontem eu falei na live, um imóvel no mesmo prédio, ou seja, foi construído na mesma hora, né? Tá na mesma localização, tal. Ele pode ter diferença às vezes grande de valor de um para o outro. E eu não estou falando só de questão de altura, gente, do andar que é ou não. Tem a questão de como foi feito tudo por dentro também. Tem várias coisas que influenciam, posição solar. Para quem é de Curitiba, ou para quem não é de Curitiba, deixa eu contar para vocês, aqui a posição solar é muito importante. Como é uma cidade muito fria e muito úmida, se você compra imóveis, por exemplo, face sul, onde os quartos fiquem na face sul, que é a localização aonde pega menos sol ou nenhum sol, a venda desse imóvel é bem complicada. E se for no inverno, então, começa a rezar. Por quê? Porque fica muito frio e fica muito úmido. As coisas começam a bolorar muito. E eu digo isso porque quer ver a face, nasce o sol atrás da minha casa, se põe na frente. Exatamente, os quartos da minha casa são face sul. Só que ainda o meu quarto, que fica atrás, ele pega sol a hora que o sol que a parede lateral é face sul, né? Então, o meu quarto pega sol a hora que nasce, o quarto do meu filho que é na frente, a hora que o sol se põe, ou seja, fica bem quentinho, mas o da minha filha que é no meio, acaba não pegando sol. E a parede aqui não pega sol nenhum. Então, se chove um pouco, as paredes choram, escorre água. Então, assim, tudo isso a gente precisa entender na hora de precificar, precisa entender na hora, inclusive, de falar para o proprietário. Nós estudarmos o mercado, tendências, é muito importante, gente. E nichar onde você trabalha e com o que você trabalha se torna fundamental para você ser um especialista. O Ricardo está contribuindo aqui de novo. Estou com um caso assim aqui em João Pessoa. Ele mora em João Pessoa, na Paraíba. Eu não conheço, mas eu ouço falar tão bem que eu já amo. Aonde um proprietário colocou o imóvel dele na mão de vários corretores e com o valor que o cliente quer. É óbvio, sim, é uma opção dele. E às vezes essa é a opção dele porque ele julga essa opção a melhor para ele. Ninguém decide algo, vou fazer assim porque assim é pior. Né, gente? Ele acredita fielmente que essa é a melhor maneira para ele. Até ele encontrar alguém que consiga não convencê-lo. Eu odeio essa palavra. Ai, pescoço. Que consiga não convencer. Não é convencê-lo, mas talvez trazer informações que o ajude a minimamente começar a pensar se essa é a melhor maneira para ele. A Luana também está contribuindo. Ai, gente, vocês estão tão contributivos, se é que existe essa palavra hoje, e eu estou adorando, porque esse é o objetivo. A Luana me perguntando por que a minha voz às vezes está grossa demais e do nada ela volta ao normal. Eu tenho calos nas cordas vocais. Eu falo errado, falo muito alto, não bebo água, fumo e é isso. E aí eu tenho calo, preciso fazer fono e é uma coisa que eu meio que estou protelando, mas eu tenho que ir urgente buscar uma fono. Por isso eu tenho calo nas cordas vocais e não cuido das minhas cordas vocais. É por isso. Ai, meu Deus, o que eu fiz? Gente, de onde eu tirei esse filtro? Pronto. Que filtro é esse que eu achei legal? Para. Desculpa, galera. Fui lá pegar. Que mais? Aqui, Ricardo.
Fiz o estudo e apresentei para o cliente, ele não aceitou, o valor ficou 40% menor que o valor que o proprietário quer. Né? E a gente segue adiante. Eu sei, é bem por aí. E quando o imóvel está no mercado com preço fora de mercado, avaliado erroneamente por outro corretor para captar, aqui na Bahia, você provavelmente ia escrever que é muito comum. Na Bahia e no resto do mundo. Agora que eu tô voltando, eu tô acompanhando isso. Assim, muitas vezes o proprietário toma a decisão do valor que ele quer, mas o proprietário também ele não é ignorante. Ele começa a olhar ao redor. Talvez ele olhe com olhares diferentes do nosso, mas muitas vezes são corretores que passaram a avaliação errada para o proprietário. Isso acontece. Muitíssimo. Acontece muito. Então, muitas vezes o proprietário está na expectativa de um valor porque corretores passaram para ele isso. E eu não sei qual que é o objetivo desse corretor fazer isso. Não sei se é medo, se não sabe entender sobre o valor de mercado, e assim vai. Por isso que é importante a gente estudar muito, a gente ter muito embasamento, a gente ter informação sobre o mercado imobiliário, que isso vai ajudando o teu cliente a tomar a melhor decisão. E normalmente é isso que acontece. Então, se a gente não continua se informando, gente, não lê pelo menos aí uma notícia por dia, né? Tem tantas notícias aí. Claro que, gente, é importante também assim, saiu uma notícia há um tempo atrás que Curitiba estava tendo um aumento nos imóveis de não sei quantos %. A notícia só joga isso e os proprietários acham que é com todos os imóveis de Curitiba. E não funciona assim, gente. Não são com todos os imóveis de Curitiba. Então, é importante, inclusive, a gente entender essa diferença entre os imóveis usados e os imóveis novos. Os imóveis novos, além de serem novos, além de terem outra proposta para financiamento, outra proposta para tipo de juros, eles trazem a modernidade, eles trazem, não sempre necessariamente, mas é para trazer exatamente o que o público, o que o mercado está procurando. E os mais antigos, e quando a gente fala mais antigos, são às vezes de 5 anos atrás, não trazem isso. O que já vai trazendo um gap de valor, essa diferença de valor muito gritante. E por isso que às vezes o novo ele consegue ter uma alta de valor muito mais significativa e não trazer junto com ele os imóveis usados, os imóveis mais antigos. É importante a gente olhar isso. Peraí, deixa eu ver se eu tô lendo todas as contribuições, calma. É importante a gente entender que isso acontece. Vamos lá. E quando o imóvel já está no mercado, o preço fora do mercado, calma lá, esse aqui eu já li. Corretores que, além de passar valores erroneamente, também se desvalorizam. Isso daí isso daí, assim, é o que acontece muito. Obrigada, Lilian, querida. É tão gostoso ver esse carinho de vocês. A Luana comentando aqui também. Fico tentando entender qual o medo que o cliente tem em não querer ver um estudo de mercado feito do imóvel dele. Será que eles acham que queremos pôr o preço no imóvel dele ou desvalorizar? Sim, Luana. Muitas vezes... Vou terminar esse cafezinho para esquentar. Muitas vezes, na forma que eu já, na primeira reunião, explico
para o proprietário, como eu vou fazer esse estudo, o porquê eu estou fazendo esse estudo, para trazer para eles, né, a maior estratégia, a melhor estratégia de valor e tal, ele já entende a seriedade do nosso trabalho. Tô falando sério. E às vezes eles não querem levar tão a sério assim. Às vezes eles não querem, é melhor não ouvir. Sabe? Nossa, eu me veio esse comparativo na cabeça que é um pouco triste, tá? Mas tipo, eu não ir no médico pra ver minhas cordas vocais. Eu não quero ouvir o que ele tem pra falar. Sabe? Que eu tenho que parar de fumar, que eu tenho que fazer fono, que eu tenho que fazer a cirurgia para tirar os calos, e etc, etc, etc. O que eu faço, eu não vou. É melhor deixar eu com minimamente o que eu entendo sobre as minhas cordas vocais aqui, quietinha, e eu não vou. Então é melhor eu não saber. Ou mais ou menos eu já sei e não quero ouvir. É mais ou menos por aí. É mais ou menos por isso. Em alguns casos, a gente não pode generalizar tudo. Claro que o Ricardo contribuindo aqui, muitos vêm com o valor emocional do imóvel, que ele morou há anos e tal. Claro também, né? Não somos... a gente não é psicólogo, mas é importante a gente ouvir o cliente. Ontem eu estava com um cliente onde ele construiu uma casa enorme para ele, para as filhas, para a esposa. Embaixo o comércio dele que o manteve durante 40 anos. Ele tinha um restaurante na frente e ele falou: hoje eu estou morando aqui sozinho. E ele falou: eu também já não tenho mais tesão no meu negócio. Quero ir pra praia, eu quero sair daqui. Então, é óbvio que todo imóvel, ele tem uma história. Todo imóvel, ele carrega bastante coisa junto com ele. E acabei ficando, almoçando no restaurante do meu cliente, que estava uma delícia, por sinal. E nessa nossa conversa, durante o almoço, falamos sobre a vida, falamos sobre as mudanças, e eu vi o quanto o nosso trabalho impacta, não é só sobre a venda do imóvel, é uma virada de página na vida das pessoas. Seja uma virada de página que carrega uma história pesada, seja uma virada de página que carregue uma história cheia de felicidade, porque estão vindo filhos, porque está separando, porque alguém faleceu, porque nasceu, porque ficou rico, porque está com uma condição financeira menor. Tem tanta história que carrega, né, que os imóveis têm, que seria um leviano da nossa parte não levar com seriedade, não estudar para entender e trazer para cada um desses proprietários a possibilidade de tomar uma decisão melhor sobre o que fazer com o imóvel dele e de entender realmente quanto cada desse imóvel vai carregar como valor monetário. O bairro aqui de Curitiba um dos bairros, muitos bairros estão acontecendo isso, mas um dos bairros aqui, o São Francisco, são casas normalmente de 300 metros quadrados para cima, mas são casas normalmente de 20, 25 anos, 40, 50 anos. E casas que quando você vê a construção, com certeza foi de famílias milionárias. Só que hoje essas casas, muitas delas não têm mais valor comercial algum e o que vale é o terreno. E isso acontece. Tá aí mais uma dos motivos que eu odeio dizer que imóvel só valoriza. Que se fosse assim, os imóveis de 40, 50, 60, 70 anos seriam os imóveis mais caros da cidade. E não são. Então, assim, essa frase de que imóvel só valoriza, gente, eu dou esse exemplo para vocês. Com certeza, Ricardo.
Então, é importante a gente parar um pouquinho para analisar isso, para entender a importância do nosso papel e a importância de mantermos atualizados, estudando. Pensa na tua profissão também como qualquer outra, mas vamos pegar o médico como exemplo. O médico que não se atualiza. Você já pensou? Você quer se consultar com ele? O médico que não vai em congressos, que não vê o que está vindo de atualização para a área dele. E esse é o nosso papel, de a gente ficar atualizado, a gente não se amarrar numa ideia e em uma coisa que funcionou no mercado. Às vezes o ano passado já não está tão atual para hoje. Se mantenha atualizado. Busque qualquer notícia sobre o mercado imobiliário. Sobre o mercado imobiliário da sua cidade, sobre o mercado imobiliário do Brasil, sobre o mercado imobiliário do seu estado, para que você se mantenha. Mantenha. Ele falou já, eu falei se manteja. Para que você se mantenha sempre atualizado. Isso vai fazer grande diferença na hora de atender teu cliente. Beijo, Ricardo. Eu também já tô indo, 8h30. Bora trabalhar. Eu espero vocês amanhã, às 8 horas. Eu vou estar aqui pra gente bater um papo, trazer coisa nova. Quem sabe eu também já procuro mais novidades para você no mercado imobiliário e trago pra gente se manter atualizado. Super beijo. Bora trabalhar, que tem um monte de gente precisando da nossa ajuda aí para comprar e vender imóvel. E eu tenho certeza que a gente vai poder ajudar. Que vocês tenham uma quinta-feira simplesmente sensacional. Eu espero vocês amanhã às 8 horas. Beijo, pessoal!